toda honra, todo louvor, todo poder. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu acho que podíamos até estar dispensando a mensagem. As experiências que vivemos aqui já foram bastante grandes espiritualmente para nós. Mas o Senhor tem uma palavra para nós. Eu tenho certeza que nós, como igreja, vamos atravessar, vamos iniciar uma nova fase. Há sinais do avivamento. Amém, Jesus. Há sinais das chamas descendo dos céus. Nós podemos ver através dos atos da igreja, das pessoas que têm vindo, das novas pessoas que têm procurado a igreja. Nós podemos ver através do próprio amor que cada um de nós tem pelos nossos irmãos. Com certeza hoje o Senhor tem uma mensagem importante para nós. Amém, Jesus. Muito importante. E eu convido vocês para abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 14. Mateus capítulo 14, dos versículos 13 a 21. E já que estamos vivenciando o início de um avivamento, nada melhor do que falar de multiplicação. Amém, Jesus. Mateus 14, todos acharam? Amém? A partir do versículo 13, com toda reverência e amor, mesmo assentados, acompanhemos a palavra de Deus e o que ela nos tem a falar. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e este às multidões. Todos comeram e se fartaram. Os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra aberta. Fala conosco. Nós abrimos os nossos corações agora, para que Teu Espírito Santo continue a nos banhar com Teu amor, com a Tua misericórdia e a nos ensinar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Aleluia. A Bíblia tem inumeráveis ensinos. Cada vez que abrimos suas páginas e lemos alguns versículos ou um trecho, sempre aprendemos alguma coisa. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas pregações
vários sobre esse texto. Mas isso não significa que o texto todo tenha, os ensinamentos contidos no texto tenham sido esgotados. Sempre haverá um vinho novo, sempre haverá alguma coisa nova a ser contada. E eu fiquei muito surpreso quando estava lendo esse texto que o Senhor havia me dado e preparando para falar, e vi que havia uma coisa diferente para falar para vocês, para ensinar. E o Senhor quer ensinar a cada um de nós. E nesse texto fala de multiplicação. Mas não sei se você percebe, nós vamos perceber no decorrer do estudo da palavra, que ele também fala de subtração, ele fala de divisão e ele fala de soma. Então fala das 4 operações matemáticas. Não é só da multiplicação. Então vamos vamos com certeza apanhar, perceber, absorver essas lições que esse texto tem para as nossas vidas. Dentro do contexto, para entendermos o que estava acontecendo, no primeiro versículo diz que Jesus, ouvindo, retirou-se. A verdade que disseram a Jesus foi que João Batista havia sido executado. Herodes Antipas, a pedido de Herodias, havia ordenado que a cabeça de João Batista fosse decapitada e a sua cabeça fosse apresentada a Herodias em uma bandeja. Jesus fora batizado por João Batista. João Batista foi a voz que clamava no deserto, foi o precursor da vinda de Jesus. Ele veio para aplainar os caminhos do Senhor. Dos nascidos de mulher, sem dúvida nenhuma, o mais importante foi e será sempre João Batista. Mas ele estava morto. E Jesus então retira-se para um local, procurando estar sozinho, para meditar aquele sofrimento da perda, da separação, da vida de João Batista. Mas a multidão, percebendo onde ele estava, vai segui-lo e continua seguindo a Jesus. Existem muitas multidões e Jesus estava ali vendo aquela multidão e compadeceu-se deles. Era uma multidão de pessoas problemáticas, era uma multidão de pessoas famintas, era uma multidão de pessoas enfermas. Era uma multidão, como qualquer multidão nos dias de hoje também. Cada um trazendo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas necessidades. E Jesus compadeceu-se daquela multidão e começou a curar. Bom, mas o dia já estava terminando. Ao dia todo aquela multidão seguia Jesus. E havia um problema. Eles estavam famintos e sedentos. E os discípulos temerosos, eles procuram a Jesus e pedem para que Jesus dispersa a multidão. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, começamos então as operações. Começa a operação de diminuir ou subtrair. Havia um problema sério, uma multidão faminta. Eles não sabiam o que poderia acontecer com aquela multidão. Descontentes, cansados, de repente alguém poderia inflamar uma revolta, uma reclamações, e seria então difícil de conseguir aplainar aqueles ânimos. E o que acontece? Os discípulos temerosos pedem para que Jesus disperse a multidão. Havia um problema? Então, a melhor solução que eles viram foi subtrair o problema, acabar com o problema.
Na nossa vida, quantas vezes nós não agimos assim também? Você pode estar enfrentando um problema sério. Você pode estar enfrentando uma dificuldade, desemprego, incompreensão, ausência das pessoas amadas, seja lá o que for. É um problema. Você tem que enfrentar e não subtrair. Temos que aprender a enfrentar os problemas e não diminuir ou subtrairmos o problema, afastarmos como se ele não existe. O problema vai continuar. O fato de querer despedir aquela multidão não ia diminuir a fome da multidão. Precisava ser feito alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, com seus problemas, você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você tem problemas com certeza. Então você tem que fazer alguma coisa. Não adianta subtrair, o problema vai continuar. Tem que enfrentar. E é isso que precisamos aprender. É aqui nesse texto que fala de multiplicação de pães. Começamos a aprender uma lição importante, que é a lição em que, em havendo um problema em nossas vidas, nós temos que aprender a enfrentar e não a subtrair. Amém. Jesus. Amém? Amém? Amém. Todos entenderam? Senão eu repito tudo de novo. Não, né? Que bom. Que bom. Então, esse é a primeira operação. E eu vou tomar um golinho de água. E falei da multidão sedenta, né? Por enquanto eu não falei da faminta, mas da sedenta. Bom, mas também subtraímos outras coisas que são importantes na nossa vida. Não é só muitas vezes os problemas. Às vezes, e Deus quer falar conosco, nós estamos num momento, é um marco, como alguém falou no louvor, não sei quem, acho que foi o Marco, ou o Paulo. É um divisor, e o Paulo tem razão. Aliás, todos os Paulos, né, são pessoas bastante esclarecidas, né? Ele tem razão. Nós estamos vivendo um divisor. E eu, como sou alguém que está vindo, que ainda estou percebendo esse mover do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus está abençoando. Deus está nos abençoando. E nós temos que aprender, e Deus quer falar conosco agora. Não subtraia nada. Você pode estar subtraindo na sua vida o auxílio às pessoas, no lar, na convivência diária, no trabalho, na escola, na rua ou na igreja. Até na igreja. A pessoa tem um problema sério. Então, tratar de me subtrair dele. Tá? Fingir de morto, faz de conta que não é comigo. Mas não é isso que Deus espera de uma igreja avivada. Não é isso que Deus espera de você que está comprometido com a obra do Senhor. Não podemos subtrair. Se há necessidade, se há um problema, vamos enfrentá-lo. O nosso irmão está necessitado, vamos enfrentá-lo. Me lembro um domingo, tinha uma senhora que sempre vem por aí, né? Estava mal vestida, mal cheirosa, estava mal de tudo. E veio bem aqui na frente. E era a hora da oração. Um belo problema. Poderia ter, estava naquele canto, poderia vir para esse, né? Subtrair o problema. Mas Deus falou, vai e ora por ela. E nós oramos. E ela pulou, ela mexeu, ela pulou para lá, pulou para cá. E depois sentou-se. No domingo passado ela esteve aí de novo lá na porta. Ela estava arrumadinha, não estava cheirando mais mal. Queria falar com o tiozinho. Que benção. Eu tenho lá a cara de tio. Eu sou um rapaz, tá? Mas vejam o que uma oração, né? O que o poder de Deus faz às pessoas.
Quantos testemunhos nós tivemos aqui? Eu estava lá, estava babando de tantos testemunhos do poder de Deus. Amém, Jesus. Eu mesmo sou um testemunho vivo do poder de Deus. E ainda muito mais Deus tem para fazer. Muito mais. Coisas que você nem imagina. O Senhor tem para fazer na vida da igreja, na tua vida, amém, na nossa vida. Amém. Amém? Basta você crer. Então, outra coisa que muitas vezes subtraímos quando não temos tempo para a igreja. Aqui ainda tem alguns lugares vazios. Cadê as pessoas desses bancos? Mas eu tenho certeza que quando essas pessoas estão sempre dispostas e disponíveis para qualquer outra atividade. Para a igreja fica difícil, domingo, difícil, não tenho muito tempo, vou descansar. Mas para outras atividades, se tem. Veja, é Deus que está falando, não sou eu, tá? Ele que está chamando a nossa atenção. Amém, Jesus. Subtraímos quando achamos que os cultos de adoração e pela palavra são muito demorados, 1h30, e cansativos. Está mais o pastor que fica falando, né? Cansativos. Mas gastamos horas e horas sentados diante de uma televisão. E mal sentados ainda. Tá? Que a tendência você no sofá é você se esparramar. E a coluna velha e a nova também, né? Vocês aí novinhos, a coluna vai para o brejo. Ficamos horas lá, não tem nada. 5 minutos de programa, 10 de propaganda, publicidade. Mas estamos lá. Mas para a igreja, não temos tempo. Os cultos são demorados. Muitas vezes ficamos a pé e em pé, nas filas de cinema ou de shows, horas e horas. A televisão deu para ver aí pessoal acampando 2, 3 dias antes do show. Para isso se tem tempo. Agora, para Deus, não tem. Para Deus, não tem. 1h30 de culto. Caramba, bispo, precisamos enxugar isso aí. Quantas vezes já não ouvimos isso, não? Quantas vezes? Quando a nossa alegria é estar na casa do Senhor. Amém, Jesus. Alguém muito abençoado falou isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Esta é a nossa alegria. Subtrair. Entendi. Na internet, muitas horas na internet, isso aí. Está participando da pregação, está nomeada minha assistente geral. Passamos horas e horas na internet, né? Agora tem o Facebook, eu não sei por que eu fui entrar no Facebook. É brincadeira. Tem uns 200 caras querendo ser meu amigo e eu não sei nem quem é. Eu vou lá para uma amizade, sei lá. Depois o cara vai falar, não tenho dinheiro, não vou fugir do problema. Mas esse tipo de problema, se eu puder escapar, acho que é bom. Facebook, iPod, iPad. E agora o Jobs foi para a eternidade, né? Quero ver quem é que vai ficar inventando. Diz que ele inventou o iFood. Muito bem. A segunda operação é somar. O versículo 16 fala: dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. É claro que Jesus queria dar uma lição, queria ensinar aos seus discípulos. Não é? Ele sabia muito bem que ali não tinha comida. Então, qual o dado?
vós comer. Filipe falou: Senhor, nem com 300 denários. Denário era o salário do trabalhador por um dia. 300 denários vai dar. Que eram 5.000 homens. Devia ter também aproximadamente 5.000 mulheres ou mais. E criança, então, 5.000 ou mais. Então, por baixo, era um total de 15.000 pessoas. E Jesus chega para os discípulos: dá-lhe vós de comer. Não havia condições humanas para alimentar aquela multidão. Jesus queria apenas ensinar aos seus discípulos que havia necessidade de fazer alguma coisa. Quando nós estamos comprometidos com a obra, o Senhor quer sempre que façamos alguma coisa. Pode não parecer nada, pode ser uma poeirinha no meio das coisas. Senhor, sou tão pequenino, sei tão pouco, as coisas são tão grandes, as necessidades são tantas. Mas não importa, nós vamos aprender logo mais no decorrer desse estudo. E não importa quão grandes são os problemas e as necessidades. O que importa é que nós temos que estar comprometidos com isso. Com certeza, assim como os discípulos, nós também não vamos poder evangelizar o mundo todo. Ou podemos? Tá? Nem o apóstolo, com todas as televisões dele lá, não conseguiu. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Você pode fazer a sua parte. Quando eu dava palestras, agora estou meio aposentado, mas vou voltar para palestra para executivos, havia uma pequena ilustração que eu gostava de falar quando o cara percebia que o auditório estava meio desanimado. Certa vez um rapaz, um jovem, como jovens bonitos que estão aí, como nós jovens, então um jovem estava caminhando pela praia e o Senhor estava acompanhando, olhando. E esse jovem, a praia estava coalhada de estrelas do mar. A maré havia levado essas estrelas do mar para a areia e havia deixado as estrelas do mar lá. Com certeza, com o sol ardente, elas ficariam ressequidas, tá? E morreriam. Então esse jovem pegava uma estrela do mar e jogava lá do outro lado, onde tinha água, na onda, né? Depois da onda, para que essa estrela ficasse na água, que é o seu habitat. E o Senhor, observando isso, chegou para ele e falou: meu jovem, tem milhares de estrelas do mar aqui no chão. Você vai ficar, não vai adiantar você pegar uma, outra ali, outra colar e ficar jogando no mar. E as outras? Aí o jovem pegou uma, jogou, para essa aí eu fiz a diferença. Não podemos abraçar o mundo, mas podemos fazer a diferença. Você não pode fazer todas as coisas, ninguém pode. Os discípulos não podiam dar de comer àquela multidão, ninguém poderia. Nem o dono da padaria da esquina lá também era muito pobre, 15.000 pessoas, ninguém poderia. Mas Jesus queria e quer que cada um de nós façamos a nossa parte. Então é importante isso, você faça a sua parte, por menor que seja o seu compromisso, por menor que seja a importância do que você está fazendo, faça a sua parte. Amém? Amém. A terceira é dividir.
está em os versículos 17 a 19. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhes disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Somaram. Que soma estranha, né? 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Em João, esse acontecimento é relatado nos 4 evangelhos. O evangelho de João fala que um rapaz estava com esse lanche. Provavelmente a mãe dele, precavida: olha, você vai passar o dia todo lá atrás desse Jesus, então leva um lanchinho, né, para não passar fome. Então, o primeiro ponto essencial: esse rapaz, nós não sabemos o nome, mas está lá no Evangelho de João, está relatado na Bíblia, poderia muito bem ter falado: peraí, esse lanche é meu, malamente vai dar para mim, estou morrendo de fome. 5 pãezinhos desse tamanho, 2 peixinhos, isso é para mim, pelo menos para quebrar o galho. Agora vocês estão pedindo que eu dê isso. Para quê? Para alimentar uma multidão? Não tem lógica, não tem cabimento. Está todo mundo louco. Mas o rapaz se deu e deu. Então, primeiro ponto, né? A disponibilidade. É o pouco que eu tenho, mas eu vou dividir com você. Não é muito, mas eu vou dividir. Será que nós temos condições de fazer isso? Se não temos, vamos aprender a partir de hoje a ter essa condição. Sempre achamos que temos pouco, mas muitas vezes somos solicitados a dividir esse pouco que temos. E quando você divide, você vai aprender que há também a multiplicação. Amém. Aliás, a multiplicação só foi possível porque houve a divisão antes, porque houve a soma. Se não houver soma e divisão, não há multiplicação. Se não há a soma, a disponibilidade, como está lá em Colossenses 3:15 a 17, vamos abrir a Bíblia em Colossenses 3:15 a 17. Disponibilidade de somar. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Um só corpo, corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não somos pessoas separadas, não somos ovelhas desgarradas. Corpo de Cristo. Mas nós fazemos parte. E depois o 23 e o 24. Tudo quanto fizeres, olha, é o Senhor falando para você. Vira para a pessoa do seu lado e fala: é para você. Para você. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Esse culto é para Deus. Amém? Amém. Nós estamos aqui como participantes, mas o culto é a Deus. Não é para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo Senhor é que estáis servindo. Quando dividimos, nós estamos dividindo, mas estamos servindo a Cristo e não as pessoas. As pessoas Deus traz para que nós possamos estar abençoando. Você veio aqui hoje, não foi por acaso. O Senhor te trouxe até aqui, para que você seja abençoado com a mensagem, como foi abençoado com o louvor e adoração, com todos os atos, para que você seja abençoado. Então, nós temos que aprender a dividir. Tudo que possuía era 5 pães e 2 peixes para 15.000 pessoas. Diante da multidão, isso nada significava. Mas tínhamos que dividir, tinha que ser dividido. Assim como nós temos que dividir na nossa vida em comunidade, na nossa vida na igreja, enfim, onde estivermos, temos que aprender a dividir. Primeiro, dividir nosso amor e companheirismo com todos. Depender de nós e haja paz com todos. Segundo, nossos dons e talentos serão cobrados de nós. O que fizeste com os dons, os talentos que eu te dei? E aqui uma separaçãozinha só para a gente entender. Talento e dom. Talento é algo natural, é Deus que nos dá, você nasce com ele. Por exemplo, o Raul toca uma guitarra empurrada. É um talento, é um dom que Deus deu para ele, né? Paulo toca lá o teclado, é um dom. Todos nós temos um dom. Você vai falar que não tem? Olha, vem para cá e ajoelha de novo que eu vou orar de novo. Todos nós temos dom. Provavelmente pode estar enterrados. Provavelmente não estamos usando. O talento é algo que nós, no decorrer da nossa vida, vamos aperfeiçoando. Ninguém nasceu sabendo tocar piano. Mas você tem que ter o dom. E depois aprender, fazer o curso. São 9 anos de estudo e tal, e depois então tocar piano. Ninguém nasceu sendo professor de direito ou professora de direito. Você teve que ir lá, você teve que estudar. E agora você é. É um dom. Você não tem esse dom, esse talento, desculpe, você não tem esse talento, não adianta. Agora, dom é algo que é concedido pelo Espírito Santo. Quanto mais nós estamos plenos do Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo habita em nós, mais esses dons fluirão. Esses dons são doados pelo Espírito Santo para o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então temos que aprender também a dividir. E por fim, a multiplicação. Versículos 20 e 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não somos nós que multiplicamos. Podemos fazer de tudo. Vamos ter que fazer, dividir, temos que somar, vamos buscar, vamos evangelizar. Mas quem multiplica é Jesus. Mas para multiplicar, a necessidade de somar e dividir. E esse texto nos ensina isso. Além da sobrenatural, da multiplicação dos pães, nos ensina que nós podemos estar participando
deste milagre que ainda continua, através da multiplicação de tudo aquilo que nós temos, através da multiplicação das pessoas que são salvas através de Jesus Cristo, porque um dia nós fizemos a diferença para aquela pessoa. Se você está aqui, é porque alguém, em alguma ocasião, fez a diferença, falou de Jesus para você. Se você está aqui, alguém pegou a estrela, que era você, não deixou ressecar na praia do mundo, mas pegou a estrela e jogou na água da salvação. E lá então você viveu, cresceu e cresceu espiritualmente. Temos que aprender a fazer a diferença. E só podemos fazer a diferença quando estamos dispostos a somar e a dividir, para que o Senhor então multiplique. Muitas vezes ficamos preocupados, né? Pois é, eu convidei tantas pessoas, não apareceu ninguém. Poxa, mas que coisa! Isso é muito comum nas nossas reuniões nos lares, né? A gente cobra um pouquinho, eu liguei para fulano, liguei para ciclano, ninguém veio. E a gente começa a ficar desanimado. Não vamos ficar desanimados. Em primeiro lugar, tudo que nós fazemos espiritualmente é para Jesus Cristo, como fala o texto. Para Jesus Cristo estás fazendo, não é para as pessoas. Então, com pessoas ou sem pessoas, nós vamos continuar. Que a multiplicação virá no momento certo. Jesus multiplicou o pão e o peixe no momento certo, no final da tarde, quando as pessoas estavam assentadas, famintas e sedentas, e ali então alimentou a multidão. No momento certo as pessoas virão. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Desde que nós façamos a nossa parte. Você está disposto a esse compromisso de amor com Jesus, em primeiro lugar? A esse compromisso de somar, dar de comer às pessoas, dar de comer o alimento espiritual, dar de comer a salvação de Jesus Cristo. Você está disposto a dividir, muitas vezes, os teus parcos bens, os teus parcos conhecimentos espirituais, mas que o Espírito Santo conduz e dirige para que você seja instrumento nas mãos de Deus. Amém, Jesus. Meu querido, minha querida, Deus espera que você faça a diferença. Amém. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa estar conosco. Que Ele multiplique cada vez mais as oportunidades de podermos estar servindo ao Senhor. É esse Deus que nos criou. É esse Deus que cuida das nossas vidas. É esse Deus que nós amamos. Amém. Amém.